Em 1872, o navio mercante Mary Celeste foi encontrado à deriva no Oceano Atlântico, sem um único sinal da tripulação. O que aconteceu com os homens e mulheres que embarcaram nesta viagem fatídica? Será que enfrentaram piratas, motins ou forças sobrenaturais? Hoje, em Crimes e Mistérios, vamos desvendar um dos maiores enigmas marítimos da história. O Mary Celeste foi construído em 1861, originalmente chamado Amazon, no Canadá. Era um navio mercante brigantine, com cerca de 30 metros de comprimento e 282 toneladas. Nos seus primeiros anos, o navio enfrentou azar. O capitão inaugural morreu de pneumonia logo na sua primeira viagem. O navio sofreu danos graves em 2 incidentes marítimos e mudou de mãos várias vezes. Em 1868, foi comprado por um consórcio americano liderado por James Winchester, que o renomeou para Mary Celeste. Na época, existia uma superstição marítima de que mudar o nome de um navio trazia má sorte. O Mary Celeste partiu de Nova Iorque a 5 de novembro de 1872, com destino a Génova, Itália. A bordo estavam Capitão Benjamin Briggs, 37 anos, respeitado e experiente, com 18 anos de carreira marítima. Sarah Briggs, esposa, e Sofia Briggs, filha de 2 anos. Era raro levar familiares numa viagem mercante, mas o capitão considerava o percurso seguro. 7 tripulantes, de diferentes nacionalidades, descritos como marinheiros competentes e sem histórico de problemas. O navio transportava 1.701 barris de álcool industrial, um produto altamente inflamável. Estava destinado ao mercado italiano e avaliado em $35.000, uma soma significativa para a época. Por que esta viagem era importante? O Mary Celeste estava numa fase de recuperação financeira após anos de prejuízo. A entrega bem-sucedida desta carga era crucial para os seus proprietários. A 4 de dezembro de 1872, o navio britânico Dei Gratia, comandado pelo capitão David Morehouse, avistou o Mary Celeste à deriva, a cerca de 740 km a oeste de Portugal, próximo das ilhas dos Açores. O Dei Gratia partira de Nova Iorque 8 dias depois do Mary Celeste e seguia a mesma rota para a Europa. Quando a tripulação do Dei Gratia abordou o Mary Celeste, encontraram nenhum sinal da tripulação. O navio estava em bom estado estrutural, sem danos significativos. A carga de álcool estava praticamente intacta, com apenas 9 barris vazios. O bote salva-vidas estava ausente. A bússola estava danificada, mas isso era comum em navios à deriva. Algumas velas estavam rasgadas, mas o navio ainda era navegável. O diário de bordo tinha a última entrada datada de 25 de novembro, indicando a localização do navio próximo das ilhas dos Açores. Os mantimentos e provisões estavam em boas condições, com comida e água suficientes para 6 meses. Todos os objetos pessoais da tripulação estavam intactos, incluindo documentos valiosos. Por que razão uma tripulação experiente abandonaria um navio que claramente não estava em perigo imediato? O capitão Morehouse do Dei Gratia levou o Mary Celeste para Gibraltar, onde foi submetido a uma investigação pelas autoridades britânicas. O objetivo era determinar se o navio tinha sido alvo de pirataria ou qualquer atividade ilegal. A tripulação do Dei Gratia foi inicialmente considerada suspeita, uma vez que poderiam ter tomado o Mary Celeste à força para reivindicar a recompensa do salvamento. No entanto, não havia sinais de luta ou violência a bordo. O comportamento de Morehouse e da sua tripulação foi considerado irrepreensível durante as investigações. O navio foi minuciosamente inspecionado, foram encontrados cortes estranhos no convés, que alguns sugeriram ter sido causados por uma explosão. No entanto, não havia marcas de fogo, o que contradizia a teoria de um acidente com os barris de álcool. A carga foi verificada e estava quase intacta, exceto pelos 9 barris vazios. Posteriormente, foi descoberto que esses barris eram feitos de madeira porosa, o que poderia explicar o seu estado. Apesar de todos os esforços, as autoridades não conseguiram determinar o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste. O caso foi encerrado como um mistério marítimo, sem provas de crime ou má conduta. O desaparecimento da tripulação do Mary Celeste gerou inúmeras teorias ao longo dos anos.
Embora algumas sejam mais plausíveis, outras mergulham em especulações e elementos sobrenaturais. Teoria 1. Motim ou crime. Um motim a bordo pode ter ocorrido devido a tensões entre a tripulação e o capitão Briggs. Outra possibilidade seria um crime cometido por piratas ou por outra tripulação marítima. Número 1. Os barris de álcool. A carga era extremamente valiosa, e um membro da tripulação poderia ter tentado roubá-la ou se revoltado devido aos perigos de transportar álcool inflamável. Número 2. A falta da tripulação e do bote salva-vidas. Isso poderia indicar que os tripulantes abandonaram o navio após um confronto. Número 1. Ausência de luta. O navio não apresentava sinais de violência, como manchas de sangue ou danos estruturais que indicassem conflito. Número 2. Pertences intactos. Objetos valiosos, incluindo a carga e documentos pessoais, permaneceram no navio, o que seria incomum em casos de pirataria. Um evento natural pode ter forçado a tripulação a abandonar o navio. Número 1. Tempestade ou maremoto. Uma tempestade repentina poderia ter assustado a tripulação, levando-os a evacuar o navio. Um maremoto, onda gigante, poderia ter inundado temporariamente o convés, criando a falsa impressão de que o navio estava a afundar. Número 2. Erupção de gás metano. Sob certas condições, bolsas de gás metano podem escapar do fundo do oceano e criar explosões ou distúrbios na superfície. A tripulação poderia ter confundido este fenómeno com o risco iminente. Número 3. A explosão dos barris de álcool. Vapores de álcool altamente inflamáveis podem ter escapado de barris mal vedados. Uma pequena explosão poderia ter assustado a tripulação, embora não tenha deixado marcas de fogo. A ausência de danos graves no Mary Celeste sugere que a tripulação pode ter abandonado o navio devido ao medo e não por um dano real. O diário de bordo não mencionava condições climáticas extremas antes do desaparecimento. O navio foi encontrado em boas condições, sem sinais de inundação significativa. O capitão Briggs pode ter tomado uma decisão precipitada, acreditando que o Mary Celeste estava prestes a afundar. Número 1. Erro de instrumentos. O navio poderia ter enfrentado problemas com a bússola ou outros equipamentos náuticos, levando a decisões erradas sobre a sua segurança. Número 2. Inundação localizada. Relatos sugerem que havia cerca de 1 metro de água no porão do Mary Celeste, o que poderia ter dado a impressão de que o navio estava comprometido. A ausência de danos graves no casco sugere que a decisão de abandonar o navio foi baseada numa percepção errada e não numa ameaça real. O capitão Briggs era experiente e improvável de abandonar um navio em boas condições sem uma razão muito clara. Eventos sobrenaturais ou inexplicáveis podem ter sido responsáveis pelo desaparecimento da tripulação. Possíveis causas sobrenaturais. Número 1. Triângulo das Bermudas. Embora o Mary Celeste não tenha passado pela área geográfica do Triângulo das Bermudas, teorias semelhantes sobre desaparecimentos misteriosos no oceano são frequentemente associadas a ele. Número 2. Abdução alienígena. Alguns teóricos sugerem que a tripulação foi levada por extraterrestres, baseando-se na ausência total de vestígios. Número 3. Navio fantasma ou maldição. O histórico azarado do Mary Celeste, desde o seu tempo como Amazon, levou alguns a acreditar que o navio estava amaldiçoado. Estas teorias alimentam-se da falta de explicações concretas para o desaparecimento. Não há provas tangíveis ou científicas para suportar estas hipóteses. O desaparecimento da tripulação pode ter sido resultado de um plano deliberado que nunca foi descoberto. Número 1. Fraude de seguro. Embora a carga tenha chegado intacta, teorias sugerem que o proprietário ou outros envolvidos poderiam ter planeado encenar o desaparecimento para lucrar com o seguro. Número 2. Envolvimento de outras tripulações. Algumas teorias apontam para a possibilidade de o Dei Gratia ter desempenhado um papel suspeito no desaparecimento, embora sem provas concretas. O caso foi encerrado sem conclusões claras, deixando espaço para especulações. A carga não foi prejudicada, e o Mary Celeste estava em bom estado, o que contradiz a ideia de fraude ou sabotagem. Cada teoria tem elementos intrigantes, mas nenhum é totalmente conclusivo. A ausência de provas concretas e o bom estado do navio aumentam o mistério, tornando o caso do Mary Celeste um enigma que continua a fascinar até hoje.
O caso do Mary Celeste continua a intrigar historiadores, escritores e o público. Ele inspirou livros, filmes e investigações ao longo de mais de 150 anos. O navio teve um fim trágico, foi usado em fraudes de seguros e acabou naufragando nas Caraíbas em 1885. O mistério do Mary Celeste continua a ser um dos enigmas mais fascinantes da história marítima. Como é que um navio em perfeito estado foi encontrado à deriva, sem sinal da sua tripulação? Foram piratas, um motim, ou algo ainda mais assustador? Será que um erro fatal do capitão condenou todos a bordo? Ou estamos perante um fenómeno que desafia a lógica? Agora, queremos saber a vossa opinião. O que acham que aconteceu à tripulação do Mary Celeste? Qual destas teorias vos parece mais convincente? Ou será que existe uma explicação que ainda não consideramos? Partilhem as vossas ideias nos comentários. Aqui no Crimes e Mistérios, continuamos a explorar casos como este, porque o mistério nunca dorme.